Oi, pessoal, boa tarde. Hoje iremos iniciar mais um dia de aulas, né? Mais uma tarde de aula. E hoje estaremos vendo história e inglês, certo? Para nossa linha de história, o que é que eu preciso que vocês façam? Peguem o livro e abram na página 60. Deem pausa no vídeo, peguem o livro e deixe aberto na página 60, 60, certo? Vamos lá. Pronto. É, Hoje o que nós vamos estudar? Como vocês já abriram o livro, vocês podem perceber que nós vamos estudar a independência do Brasil, não é isso? Nós já estamos estudamos nos capítulos anteriores, né? Um pouquinho da história do Brasil. Como a corte veio para o Brasil, por que a corte veio para o Brasil, porque como o Brasil deixou de ser uma colônia para ser um Reino Unido, não é isso? Também vimos quais os benefícios que a corte trouxe para o Brasil, né? O que foi implantado quando a corte chegou ao Brasil e entre outras coisas, né? Então hoje nós vamos ver um pouquinho como o Brasil deixou de ser um país dependente de outro, né? Deixou de ser uma colônia, deixou de ser um Reino Unido, para se tornar também um país, né? Um país totalmente independente, né? Que começou realmente a ser o país Brasil, né? Então, vamos lá. Dom Pedro assumiu o governo do Brasil em 1821, com 22 anos. Naquela época, o Brasil ainda não era oficialmente um país, e sim parte do Reino de Portugal. Então, como nós vimos nos capítulos anteriores, né? A corte ela veio para o Brasil, veio toda a corte, né? Isso. Eles chegaram primeiro na Bahia, passaram um tempo na Bahia, e após a Bahia foram para o Rio de Janeiro. E Dom Pedro ele foi criado no Rio de Janeiro, né? Porque quando ele chegou ao Brasil ele era muito pequeno. Quando eles chegaram ao Brasil, o príncipe regente era Dom João, né? E era Dom João que governava, que fazia tudo. Então, Pedro ele era muito pequeno. Então ele foi criado, ele cresceu no Rio de Janeiro, certo? Porque quando eles chegaram ao Brasil, eles primeiro chegaram na Bahia, né? Mas na Bahia eles só passaram um mês. Então eles foram diretamente para o Rio de Janeiro e ali eles passaram vários anos. Então Dom Pedro ele nasceu em Portugal, mas ele foi totalmente criado no Rio de Janeiro, né? Então, quando ele cresceu em 1821, porque a corte chegou ao Brasil em 1808, não é isso? Aí, em 1821, Dom Pedro foi decretado príncipe regente do Brasil, certo? Com 22 anos. A presença do novo príncipe regente aqui não agradava aos políticos de Lisboa, que planejavam fazer do Brasil novamente uma colônia. Assim, esses políticos passaram a exigir a volta de Dom Pedro a Portugal. Por outro lado, os membros da elite brasileira pressionavam Dom Pedro a se pronunciar a favor da liberdade política e econômica do Brasil, pois assim eles continuariam com as vantagens que haviam conquistado. Em 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro recebeu no Rio de Janeiro um abaixo-assinado com 8.000 assinaturas pedindo sua permanência no Brasil. Após a leitura do documento que acompanhava o abaixo-assinado, o príncipe regente decidiu ficar. Por isso, esse dia ficou conhecido como o Dia do Fico. Então, gente, como vocês podem observar, né? Os políticos lá de Lisboa, os políticos lá de Portugal, eles não estavam contentes, eles estavam totalmente descontentes, né? Porque o Brasil tinha virado Reino Unido, ele não era mais uma colônia, né? Então ele era um Reino Unido e eles não queriam isso. Eles queriam que o Brasil voltasse a ser uma colônia. Mas, como Dom Pedro estava governando no Brasil, eles não iam conseguir isso. Por isso que eles queriam que Dom Pedro voltasse para Portugal,
porque quando Dom Pedro estivesse em Portugal, eles conseguiriam transformar o Brasil novamente numa colônia. Mas aí o povo brasileiro não queria que Dom Pedro saísse daqui. Por isso fizeram esse abaixo-assinado. E quando Dom Pedro recebeu esse abaixo-assinado em mãos, ele decidiu não sair daqui mais, né? Porque ele sabia que o povo queria que ele ficasse. E ele foi criado no Brasil. Ele nasceu em Portugal, mas ele foi totalmente criado no Rio de Janeiro, não é isso? Então, o que é que aconteceu depois disso? Vamos lá para a página 61. A Declaração de Independência do Brasil. Após decidir ficar aqui, Dom Pedro adotou algumas medidas que aumentavam a liberdade do Brasil em relação a Portugal. A principal delas determinava que nenhuma lei de Portugal poderia ter validade no Brasil sem a aprovação dele, certo? Os portugueses que moravam no Brasil ficaram descontentes com as medidas tomadas por Dom Pedro. Em várias províncias, houve lutas entre aqueles que apoiavam um governo português e aqueles que desejavam a independência. Então, como a gente leu agora, nós vimos que algumas pessoas eles realmente queriam que o Brasil se tornasse independente de Portugal, né? Isso, mas outras não. Mesmo morando aqui no Brasil, mesmo morando no Rio de Janeiro, alguns portugueses que estavam lá não queriam que o Brasil se tornasse independente, queriam também que o Brasil voltasse a ser uma colônia, a se tornar totalmente dependente de Portugal, não independente, não é isso? E Dom Pedro não. Dom Pedro ele queria que o Brasil se tornasse independente de Portugal. Por isso que ele criou essa lei, ó. Nenhuma medida de nenhuma lei de Portugal poderia ser poderia ser como é que eu posso falar? Poderia ter validade, né? No Brasil, nenhuma lei de Portugal poderia ter validade no Brasil se ele não aprovasse. Se ele aprovasse, aquela lei sim teria validade no Brasil, mas se ele não aprovasse, não teria, certo? Vamos lá, continuando nossa leitura. Em meio a esses conflitos, Dom Pedro recebeu correspondências de Lisboa que exigiam seu retorno imediato a Portugal. Diante disso, o príncipe regente optou pela separação e proclamou a independência do Brasil no dia 7 de setembro de 1822, às margens do Riacho do Ipiranga, em São Paulo. Assim, o Brasil declarava sua independência em relação ao domínio português. Em 12 de outubro, ao chegar ao Rio de Janeiro, Dom Pedro foi aclamado imperador do Brasil e recebeu o título de Dom Pedro I, certo? Então, o que é que aconteceu naquela época? Eles queriam muito, né, que o Brasil voltasse a ser uma colônia, mas Dom Pedro não queria. Então, o que Dom Pedro decidiu fazer? Proclamar a independência do Brasil, né? Isso porque aí o Brasil deixava totalmente de ser independente de Portugal, né? Totalmente de ser dependente de Portugal. O Brasil se tornava um país e um país independente, certo? Então, aí ele proclamou a República, ele proclamou a independência, né? Às margens do rio do Ipiranga, em 1822, dia 7 de setembro de 1822. Por isso que todo ano, no dia 7 de setembro, existem, né, que a independência do Brasil, existem aquelas festas, né, que a gente tem os desfiles cívicos, né, isso que está realmente comemorando essa independência, certo? Pronto, e ele declarou, né, a independência às margens do rio Ipiranga, lá no dia 7 de setembro de 1822, em São Paulo, certo? Mas, quando ele chegou ele só retornou ao Rio de Janeiro em 12 de outubro, certo? Com mais de um mês depois, né? Então, ele só retornou ao Rio de Janeiro em 12 de outubro do mesmo ano. Aí, o que aconteceu? Ele foi declarado imperador do Brasil, certo? O primeiro imperador do Brasil, né? E ficou conhecido como Dom João I, certo? Dom Pedro I, desculpem. Pronto, gente. Como eu falei para vocês,
o nosso conteúdo hoje seria bem breve, certo? Porque eu só li e falei um pouquinho sobre o que nós já havíamos estudado, não é isso? E um pouquinho sobre Dom João. Mas eu vou deixar disponível aqui abaixo desse vídeo um outro vídeo falando como foi realmente, como foi, explicando melhor como foi essa independência, certo? Aí vocês vão poder se aprofundar mais. Sim, vocês vão ler essas questões, certo? Quer dizer, depois de ler esse texto, vocês já vão responder o exercício da página 62 e 63, certo? Pronto, vocês vão responder o exercício da página 62 e 63, certo? Do livro. E a atividade de inglês. Como será a atividade de inglês? Eu vou deixar lá na agenda disponível as páginas da atividade de inglês, certo? Não vou fazer vídeo de inglês, não. Eu vou fazer essas atividades com vocês, certo? Então, eu vou dizer lá no WhatsApp, eu vou dizer lá no grupo como será a nossa aulinha de inglês, certo? Ou posso chamar de um por um, através de chamada de vídeo, certo? Se caso eu ainda não sei como a internet vai estar hoje à tarde. Se a internet tiver boa, certo? O que é que vai acontecer? Eu vou entrar ao vivo para nós fazermos os exercícios de inglês, certo? Que será no livro. Se a internet não tiver tão boa, o que é que eu posso fazer? Eu vou chamar de um por um através de chamada de vídeo, certo? Então, aguardem à tarde as ligações, tá certo? Vejam só. Se caso alguém já tiver respondido o exercício que eu irei passar no livro, não tem problema, tá certo? Não tem problema nenhum, viu? Então, tchau, gente. Até mais tarde, até daqui a pouco. Nas nossas ligações. Não teremos vídeo de inglês hoje, tá certo? O auxílio que eu vou dar a vocês vai ser pessoalmente, tá bom? Tchau, gente.